tarde, gente. Boa tarde. Tudo bom? Desculpa aí um atraso. Não. Imagina. Essa vida tá mais difícil que a outra vida, viu? A agenda não tá fácil. É um excesso de reunião que não sai uma atrás da outra. Uma da outra. É mesmo. Então. Pessoal, agora a veneranda, que vai estar fazendo a moderação, ela vai desabilitar os microfones e vai deixar habilitado só o microfone da professora Eliana e do Dr. Valdeir, tá bom? Tá. Pois não, fico à disposição. Vamos. Começamos? Vocês acham? Podemos. Tá bom. Boa tarde a todos. Inicialmente, agradecer à professora Eliana pela disposição de estar conversando com a Faculdade de Medicina de Marília, em especial, nesta tarde. Agradecer a sua gentileza e a sua disponibilidade de estar participando com a gente. Como estava combinado aí, todos os participantes vão ficar com os telefones desligados, os fones. No final, nós vamos ter um momento de discussão e aí vai ser habilitado o fone de cada um pelo moderador do evento. Segundo silêncio no final. Bom, falar um pouquinho da professora Eliana Amaral, Martorano Amaral, a professora titular de obstetrícia na Universidade Estadual de Campinas. Atualmente, ela está na função de pró-reitora de graduação, com mandato de 2017 a abril de 2021. Concluiu o mestrado e doutorado de livre docência na Unicamp, fez pós-doutorado na London School of Hygiene and Tropical Medicine, fez o programa de especialização para pesquisa e ensino médico na Foundation for Advancement of Medical Education and Research. É consultora do Departamento de Saúde Reprodutiva da Organização Mundial da Saúde desde 2002, membro do Comitê Assessor em Doenças Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde e consultora do Programa de Mulher da Secretaria de Estado de Saúde do Estado de São Paulo e membro da Comissão de Pré-Natal da Federação das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia, membro do Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo com mandato de agosto de 2017 a agosto de 2020. Desde 2007, é co-diretora do Programa de Desenvolvimento Docente FAIMER do Brasil. É facilitadora internacional do Programa FAINER Filadélfia. Professora Eliana, estamos dispostos e prontos para ouvir. A palavra é sua. Bom, boa tarde, gente. Obrigada pelo convite. Eu não sou uma pessoa muito formal, não. Depois que lê currículo, fica todo mundo, assim, às vezes assustado, mas eu não sou formal. Eu sou uma pessoa, na verdade, bastante acessível na conversa. Mas acho que, para que vale ouvir esse currículo? Acho que vale para dizer para vocês que, para quem não me conhece ainda, né, que eu sempre tive meu pé dos dois lados da minha atuação, né, que é a atuação na obstetrícia em particular e saúde reprodutiva sensu lato, e foi a minha, na verdade, a minha prática que me levou a virar alguma coisa do lado da educação. Desde que eu fui contratada na Unicamp, eu cuido dos cursos específicos da GO, eu coordeno a disciplina, depois coordeno o ensino, vou participar da reforma curricular da medicina, que foi lá em 2000, aqui na Unicamp, e isso acabou me levando para esse outro lado, então, que é o lado da formação nas profissões da saúde. E daí acabei, enfim, virando educação superior e agora também estou na pró-reitoria. Continuo dando plantão, apesar disso. Então, eu sou um ser de mil e duas utilidades e acabo ficando muito atabalhoada com tudo isso. Mas, por outro lado, eu acho que talvez ajude a entender o problema. Eu acho que eu tenho uma possibilidade de entender
o problema, e esse que nós vamos discutir é bem complexo, que tem várias facetas, né? Ele tem a faceta de quem regula o sistema, a faceta de quem é gestor acadêmico, a faceta de quem está, do aluno que quer, né, que quer se formar, prestar prova de residência, que é a coisa mais importante da vida deles. Então, é por isso que eu acho que isso é interessante. Eu vou tentar compartilhar aqui meu screen, vamos ver se vai dar certo. Tá a tela inteira para vocês? Não, né? Vocês estão conseguindo ver? Sim. Mas está a tela inteira? Tá a tela inteira? Metade da Não, tela. né? Então, é isso que eu queria. Espera aí, deixa eu começar de novo aqui. Deixa eu começar de novo, que eu queria, na verdade, que fosse tela inteira. Vamos ver onde que está este. Aí, pronto. Agora foi, né? Eu não sei se alguns de vocês, talvez até tenham me ouvido já. Eu fiz um webinário desse na ABEM, e talvez uma parte de vocês tenha até participado e tenha ouvido, mas eu acho que ele ajuda a orientar o pensamento aí do que eu gostaria de falar para conversar com vocês. Então, eu tenho usado essa meio que a classificação, né? Existe o possível, existe o ideal e existe aquilo que a gente ainda tem que desbravar. Então, eu vou falar um pouquinho do possível, né? Eu não sei como é que vocês têm trabalhado. Aqui na Unicamp, então, a gente, desde 13 de março, definiu o ensino remoto, isso vale para todo mundo, nós definimos antes mesmo do nível estadual, e o ensino remoto acabou pegando aqui muito bem, né? 97% das disciplinas da universidade como um todo foram para ensino remoto, e foi combinado com cada uma das faculdades, unidades, que teriam que fazer o seu plano remoto. A medicina, então, ela sempre foi, e aí acho que essa é uma coisa interessante, a área da saúde ela é mais avançada nessa discussão, e nós, vocês, com certeza, não estou falando, não estou querendo pregar para convertido, vocês têm bastante experiência para trocar com todo mundo, mas é muito diferente o estágio, entre aspas, de desenvolvimento e crítica que nós temos na área da saúde para fazer uma mudança para ensino remoto do que tem nas outras áreas. E aqui na Unicamp a gente já estava no movimento de falar que o ensino híbrido precisava estar mais presente. Bom, então, nós usamos aqui o Google Sala de Aula, isso já estava sendo utilizado, então aqui é só uma tela para mostrar algumas das disciplinas, por exemplo, que está no meu Google Sala de Aula, e isso já fazia parte da rotina, assim como também já fazia parte da rotina fazer prova online para algumas das disciplinas. Então, ao mudar para o ensino remoto, isso foi relativamente simples. A gente tem tido um grupo, particularmente o pessoal da emergência, que tem sido conhecido, eles estão publicando, estão aparecendo nos congressos, eles têm um monte de atividades que eles já fazem com o Facebook, eles têm uma personagem própria, né, que é o Jacinto Bem Melhor, tem um professor que tem esse outro site, que é o Dr. Pixel, que é aberto, são casos clínicos. Então, já existe um movimento muito intenso, já existia um movimento muito intenso nessa direção aqui. Então, a mudança para o ensino remoto da parte que o povo no Conselho Nacional chama de teórico-cognitiva, ela não era complexa, não era complexa. Ela já tinha um antecedente, mas óbvio, a Faculdade de Ciências Médicas aqui da Unicamp, ela tem um número absurdo de professores. Então, vocês imaginam a diferença e a heterogeneidade que é. Uma coisa é você lidar com uma unidade que tem, sei lá, 50, 70 professores. A outra coisa é lidar com uma unidade que tem 350 professores, mais não sei quantos médicos, mais um monte de gente no hospital que ajuda o ensino. Isso fica uma loucura. Então, a migração, entre aspas, foi fácil, mas a gente sabe no dia a dia que tem gente que aderiu, que não aderiu, que o que faz é mais depositar material do que, na verdade, interagir com o aluno. Então, não está fazendo o ensino remoto que a gente gostaria, né? O uso de teleconferência para ouvir alguém de fora também já era comum, agora o que nós viramos é essa rotina, né? Então, uma característica do ensino remoto que eu acho que é importante discutir, não sei se é claro para todo mundo, quando se faz a confusão e a crítica de que a gente está mudando para EAD, um dos princípios da educação à distância é
basicamente, negar a atividade síncrona, porque um pressuposto do ensino à distância é que o aluno ajeita, vamos dizer assim, a sua rotina, a sua agenda, tendo o material disponível, tendo uma aula gravada disponível, tendo material para ler, fazendo as atividades e interagindo no máximo através de uma plataforma educacional, como seria, por exemplo, o Google Sala de Aula. Eu posto lá meu comentário, depois, de forma assíncrona, você responde, e assim vamos andando, cada um no seu ritmo. Claro que na fase que nós estamos passando da pandemia, e que para nós aqui em Campinas e para vocês aí em Marília, chegou e está pesando agora, né? Porque antes não estava pesando. Agora, na Unicamp, está batendo forte agora, né? São Paulo foi amenizando e está piorando para a gente. Então, existia essa preocupação, claro, de ter coisa assíncrona, porque de repente as pessoas estão ocupadas, estão com problemas em família, etc. Não tem disponível um computador para poder acompanhar a aula em casa, é o mesmo que divide com outras pessoas que estão trabalhando. Então, existe um lugar para a sincronicidade, mas o que o ensino remoto traz muito forte, e isso é uma constatação, é que ter atividade síncrona faz toda a diferença, porque você está com os alunos, você tem o senso da manutenção do grupo, a manutenção da turma, e isso, então, está muito evidente para a gente. Então, hoje, a utilização junto de atividade síncrona é muito importante. E no começo, a nossa FCM, a Faculdade de Ciências Médicas, deu um recado muito forte a respeito da estruturação com pouca atividade síncrona. E eu, ouvindo agora os alunos falarem, vejo como isso foi sofrido. Quem tem atividade, quando tem atividade síncrona, o aluno está se sentindo acolhido. Se não tem atividade síncrona, ele não se sente tão acolhido. Bom, aí a gente entrou, então, nessa coisa de milhões de webinários, então, hoje é difícil acompanhar de tanta coisa que tem acontecendo, e aí está todo mundo podendo participar, ou podendo ouvir e trocar essas experiências. Ontem eu estava, por exemplo, ouvindo do pessoal do British Council. Então, o que nós estamos passando aqui, esse sofrimento de que a gente faz com formação na área da saúde, circulou hoje, vocês devem, não sei se a maioria de vocês viu, circulou hoje, acho que foi o Maurício que colocou, né, Maurício, sobre a escola médica vocês estão vendo, a escola médica no Reino Unido. Então, é isso mesmo, um dos nossos professores aqui acabou também, já saiu pré-publicação, uma publicação sobre o impacto na residência médica em GO. Então, o impacto é enorme, as pessoas perderam espaço de treinamento, não é só porque a gente tirou das áreas de treinamento, porque as pessoas podem se contaminar, porque não existem mais as áreas de treinamento, mudou, não tem o que oferecer do ponto de vista do que a gente espera que seja a experiência clínica de formação durante o internato. Então, a discussão do volta, não volta, está perdendo muito, a grande discussão é o seguinte, e volta para ganhar o quê? Né? Eu acho que essa é uma grande discussão. Tá perdendo muito, a pergunta é volta para ganhar o quê? Qual é o... 9 vezes fora nada, como é que é o lucro, né? Como é que é o balanço? O nosso ambiente de simulação, a Unicamp tem um ambiente de simulação com suas particularidades, não vou entrar em detalhes, mas, na verdade, nós temos poucas salas para fazer isso. Então, para não ter aglomeração, isso é, usar o ambiente de simulação, a gente precisa se reorganizar. E a regra, dentro da universidade como um todo, é de não retorno presencial, basicamente. Então, nós vamos ter que liberalizar e regulamentar o uso da simulação. Agora, a simulação está sendo usada, sim, para treinamento, inclusive, das próprias equipes que estão atuando, mas é diferente do uso da simulação na rotina do que é o currículo dos estudantes. Então, essencialmente, a Unicamp o internato não está acontecendo, nem quinto, nem sexto. Na GO, numa fase inicial, estava havendo atividade clínica, depois foi suspensa por crítica, inclusive, e questionamento de alunos e de pais sobre o risco. Isso foi suspenso, então está suspenso já faz algum tempo, e existe plantão voluntário na GO que os alunos queriam fazer, aí a conclusão foi assim, bom, se eles quiserem, eles vão ter que assinar como voluntários, mas essencialmente, então, o internato não está acontecendo, tá? Eu queria deixar isso claro. Então, tem sido usado, sim, o ambiente de simulação para treinar as pessoas especificamente para atendimento das situações de Covid. Bom, mas, por outro lado, a mudança, ela é uma oportunidade. E tem sido uma oportunidade de refletir sobre currículo, o que é essencial em currículo e como fazer estratégias
mais voltadas ao estudante, né? Estratégias muito mais centradas no estudante do que eram antes. E o que eu tenho dito é que dá para adaptar muita coisa do que a gente faz no presencial, ele pode ser criativamente adaptada para o ensino remoto. Continuará não sendo o ensino de habilidades manuais específicas, não é o trato com o paciente clínico, mas, enfim, dá para avançar muito o conhecimento durante esse período. E volto a dizer, para vocês que são uma escola que sempre procuraram inovar e sempre estiveram à frente do seu tempo, de modo geral, faz parte do seu DNA. Agora, para uma escola que não faz parte do DNA, gente, você falar que pode fazer diferente é ser uma coisa do outro planeta. Então, o que eu vejo aqui? Para algumas, por exemplo, o meu departamento, hoje, ele é muito impregnado pela inovação. Os docentes jovens, é uma coisa impressionante. Você dá uma ideia, em 2 minutos aquilo virou alguma coisa. Eles são muito proativos em fazer as mudanças para o ensino. Isso não acontece em outros departamentos. Então, existe muita heterogeneidade que precisa ser gerenciada pela comissão de ensino de graduação dentro da unidade. Eu acho que então, o que o corona está trazendo? Uma necessidade de pensar mais sobre o que é o processo de ensino-aprendizagem, pensar mais sobre a gestão do processo de ensino-aprendizagem, tanto eu como docente, como alguém que coordena uma disciplina, como quem está coordenando o curso mesmo, né? Então, eu acho que ele está sendo uma maneira de realmente repensar esse mundo. E a outra coisa é usar bastante. Temos usado cada vez mais e temos usado como modelo, na pós-graduação de ensino, a gente modela para eles entenderem o processo do uso de atividade síncrona que a gente faz concentração e dispersão. Isso é, trabalha o grupo junto, depois trabalha em pequenos grupos separados, volta para fazer a síntese todo mundo junto. Então, este tipo de capacitação não existia, quer dizer, não existia o desenvolvimento docente nessa linha. Então, isso está sendo feito, né, o carro andando e a gente está trocando o pneu. Então, claro, existe irregularidade, claro, uns funcionam, outros não. E tivemos, então, no dia... A Unicamp tem na sua agenda, no seu calendário acadêmico, avaliação de curso no primeiro e no segundo semestre. E nós tivemos a avaliação de curso do primeiro semestre, acaba de acontecer, e o da medicina, em particular, foi feito todo um processo aí de como isso seria feito. E o que a gente tem visto é muita iniciativa, sim, de mudança, de se adaptar, problemas que pontualmente precisarão ser tratados a partir de agora, porque nós continuamos com o ensino predominantemente remoto, já dito, até o final do ano. Como é que a gente vai ajeitar isso para as áreas da saúde? Ainda está em negociação, tá? O nosso grupo que é o nosso, que a gente brinca que chama Faimer Júnior, que são os educadores do amanhã, tem sido muito úteis, é um grupo de alunos que a gente formou, né, como pessoas que entendem o que é o processo de aprender e ensinar, e eles estão ajudando agora a disseminar isso e foram muito ativos na avaliação de curso, em orientar os outros estudantes em como ajuda a comissão de ensino a melhorar o que está aí. Então, acho que isso é uma coisa que tem sido bastante interessante. Uma preocupação que a gente teve desde o começo para a universidade como um todo e na FCM em particular, a questão da saúde mental, né? Nós temos esse GRAPEM, que é específico lá para a FCM, tanto para internos quanto para residentes, e agora, então, desde o começo tem o GRAPEM online, quer dizer, ele está funcionando, temos o Serviço de Assistência Psicológica e Psiquiátrica para o estudante, chama SAP, esse é para a universidade como um todo, também continua funcionando, e criou-se um grupo de suporte de professores residentes interessados em dar suporte para a equipe que está atendendo dentro do hospital. Então, a questão do apoio psicológico ela está muito, muito disseminada. Os nossos estudantes, deixa eu voltar aqui um minutinho, os nossos estudantes, então, o que eles estão fazendo, então, os estudantes não participam disso como quem atende, né, na verdade, não é para eles, mas os nossos estudantes, desde o começo, particularmente da área clínica, compuseram um grande grupo para fazer um trabalho de telesaúde, então, esse trabalho de telesaúde foi muito interessante e mobilizou muitos dos nossos estudantes. Nós temos alguns desafios bem sérios. A Unicamp ela fez um processo de inclusão muito amplo, que em 2019 se acentuou e 2020 ampliou com o número de vagas para indígenas. Então, de modo geral, né, para a universidade, não só para a medicina, a gente
tem metade da universidade são alunos vindos da escola pública, então a gente teve que correr atrás para ver quem precisava computador. E antigamente, medicina era elite, né, entre aspas. Então, você não ia se preocupar com essa categoria. Isso é mentira hoje. Então, nós precisamos correr atrás para prover computador ou notebook ou chip, que a gente também comprou chip e distribuiu, para pelo menos uns 40 alunos da medicina. Temos alunos da medicina que moram na moradia estudantil, que são dependentes de bolsa com muita carência. Então, o processo de abertura que a Unicamp fez trouxe para dentro da universidade uma situação na medicina que não era comum, que é dizer, esse aluno vai ficar em casa e ele vai ter toda a condição de acompanhar remoto. Não é bem assim, tá? Então, a gente está enfrentando coisas que a gente não enfrentava antes, né? E aí, nós estamos agora na fase de pensar o que vai acontecer quando abrir. A Unicamp, diferente, por exemplo, de outros lugares, eventualmente, o espaço, não sei se vocês têm essa noção, nós temos 20 mil alunos de graduação, mais ou menos 20 mil de pós-graduação, mais 10 mil funcionários professores e mais quem circula na saúde. Então, o espaço da Unicamp, ele é um espaço para 50, 60 mil pessoas tranquilamente. Então, é uma cidade, fazer a gestão de uma cidade no retorno. Não vai dar para voltar nessas condições que a gente tinha antes, né? Então, um anfiteatro cheio, ou uma sala de aula cheia, um laboratório com as pessoas umas do lado das outras. Então, nós estamos, nesse momento, num processo de que cada unidade está parando. Aliás, hoje é o dia deles entregarem o seu projeto de retorno, mesmo que não saiba a data do retorno. E, nesse particular, eu faço parte, como representante da Unicamp, do comitê de crise, aí, do comitê de contingência, que fala na educação, né, que está pensando na educação. E vocês devem ter acompanhado, então, como é que é a posição do Estado, propondo que esses retornos só aconteça quando se tiver um controle da pandemia no Estado, né, em melhores condições. Então, a postura e a posição e a proposta do Estado não é. Então, voltando à nossa situação particular, não está dito, escrito ou, entre aspas, oficialmente autorizado, o retorno dos estudantes, mesmo que sejam de medicina e do internato, não está explicitamente autorizado enquanto não tiver esse controle. E nós estamos na fase do descontrole. Quando esse controle vai acontecer? Previsão, final de julho, começo de agosto, no momento atual, mas a gente não sabe o que vai acontecer depois. Então, a situação do internato continua essa situação duvidosa e muito difícil, e tem diferentes interesses e pontos de vista. Ou, por exemplo, o Conselho Nacional de Educação, ele tinha um ponto de vista bastante mais, vamos dizer assim, aberto para permitir uma série de coisas, e quando chegou nas séries, no Ministério da Educação, eles disseram, não é assim, internato volta para trás, não vai ter nada. No estado de São Paulo, essa discussão é dentro do Conselho, mas vejam bem, eu sou membro do Conselho Estadual de Educação e eu sou a única profissional da saúde. Então, é uma discussão que é muito difícil para quem não conhece a realidade da saúde compreender todo este processo da saúde. E a discussão que tinha no início, que era assim, vamos reduzir o tempo de formação, vamos dar um desconto, 75% está valendo, isso é muito mal visto por quem tem, por princípio, a qualidade do processo educacional. Então, não cola, né? Por outro lado, a regulamentação definiu que é aceitável a carga horária compatível com as diretrizes, não aquela que está no seu currículo. E neste particular, a Unicamp, eu sei o da Unicamp, não sei o de vocês, se as diretrizes falam 7.200, a da Unicamp é 8.600 e sei lá o quê. Então, do ponto de vista de carga horária, para cumprir legislação, mesmo esse grande período de interrupção, a gente, entre aspas, mais ou menos dá conta. O problema é saber que oportunidade de treinamento, que oportunidade de aprendizagem nós vamos oferecer a essas pessoas para conseguir que essas pessoas se formem com o mínimo. Como eu digo, eu sou obstetra. Dá para eu concordar que um aluno vai se formar sem ter acompanhado que seja meia dúzia de partos? É muito difícil dizer isso. É muito difícil aceitar isso ou transferir esse treinamento para aulas teóricas, para seminário, para tudo que você puder fazer de síncrono, tá bom, ele sabe toda a teoria, mas ele nunca vivenciou isso. Então, esse é um desafio que não tem uma resposta fechada, não tem para mim, não tem para ninguém, né? O mundo inteiro tem essa dúvida. Bom,
Para fazer tudo isso, precisa dar suporte para o professor, né? Então, nós temos um Centro de Desenvolvimento Docente da Universidade, que é chamado EA2, e estávamos num processo de renovação de todos os currículos e, portanto, acelerando o desenvolvimento docente, mas é como eu falei, apesar da gente estar numa, vamos dizer assim, numa indução de ensino híbrido, ele não estava pronto para tamanha mudança, né? A mudança é muito maior do que isso. E então a exposição a esses ambientes clínicos, e como é que vai lidar com esses ambientes clínicos, óbvio que essa imagem não é de agora, é uma imagem prévia, ela é regulada pela dinâmica de lá de dentro. Eu faço parte, entre as várias coisas, de uma comissão da FEBRASGO, Federação de Ginecologia e Obstetrícia. Ontem estávamos tendo a reunião e dizendo como é importante que a FEBRASGO faça orientações para os serviços de GO, porque tem os alunos em treinamento, tem os residentes em treinamento, e não tem uma posição da FEBRASGO dizendo como deve ser, como não deve ser, distância, máscara, o que usa, como é que dá assistência ao parto, assim, assado, etc, etc. Então, existe aí uma coisa que tem entre o processo formativo e o serviço de saúde que precisa ser acordado. O nosso hospital, o Hospital das Clínicas, como a maioria dos hospitais hoje, ele está totalmente concentrado no atendimento do Covid, com algumas poucas exceções, mas mais do que a mudança estrutural do hospital, é a dedicação das pessoas que estão lá dentro. Então, um princípio básico para voltar a ter internato ou para ter internato é que tenha supervisão adequada. Quer dizer, teria que ter experiência, teria que ter supervisão. Se tiver experiência, está difícil ter a supervisão, porque a supervisão está deslocada nesse momento atendendo o Covid. Ampliando o leito, e as pessoas sobrecarregadas de plantão e tentando cobrir a parte, as necessidades clínicas do Covid em si. No CAISM, no Hospital da Mulher, até pouco tempo atrás, a gente estava relativamente tranquilo entre gestantes e as mulheres da oncologia. E agora nós estamos na fase de pico, né, que começaram, então, a aparecer as gestantes, as mulheres da oncologia infectadas, e o hospital parou os ambulatórios, deixou um ambulatório mínimo de pré-natal, não está fazendo ambulatório de especialidade. Então, de novo, esse retorno ao internato é bem meio internato, né? A Unicamp, os alunos da Unicamp, eles passam em vários serviços de atenção hospitalar, né? Hospital das Clínicas, o CAISM, o Hospital de Sumaré, e as unidades de saúde, como todas as faculdades de medicina, e também no começo tinha esse discurso do, não, mas eles podem ficar nas unidades básicas de saúde, que é um lugar tranquilo, tal, protegido. Não tem a mínima chance, nesse momento não é. E vocês vejam que eu não estou nem falando da questão do equipamento de segurança, porque a Unicamp trabalhou como com isso? Nós não tínhamos recebido até recentemente nada do Estado, nada. Mas o que aconteceu é que a gente fez uma mega mobilização de campanha de doação. E então a gente não tem nenhuma queixa em relação à provisão de equipamento de segurança agora. Logo no começo essa era uma discussão, mas agora não é essa a grande discussão a respeito por exemplo, dos alunos no internato. A questão aí muito mais é de espaço de treinamento e de supervisão. Então, todos os ambientes, então, vamos dizer assim, não tem mais nenhum ambiente livre de Covid, né, como tinha. Campinas está em torno de uma prevalência de mais ou menos 2%, né, o estudo de prevalência saiu a semana passada, e, francamente, disseminando para as populações de mais baixa renda. Os bairros em Campinas que tinham maior prevalência inicialmente eram óbvios de mais alta renda, e agora isso está se deslocando. A Unicamp, como eu disse, lotou o número de mortes, para você ter uma ideia. A Unicamp ficou registrando uma única morte por Covid durante 2 meses, mais ou menos, e de repente dessa uma virou 40 e pouco, assim, em 50 dias, mais ou menos. Então, a coisa virou completamente nas últimas semanas. Bom, e aí nós temos um determinante importante dessa conversa, que é a história da colação de grau. A discussão de volta não volta, hoje, ela está muito mais focada no exame de residência do que na preocupação com a capacitação ou desenvolvimento de competências necessárias para ser um bom médico no futuro. A grande questão é, mas as provas de residência estão aí, mas as faculdades particulares estão trabalhando, mas o pessoal voltou e a gente vai ficar para trás.
Então, eu até entendo essa angústia generalizada, mas eu não consigo, vamos dizer assim, eu não consigo, não chamaria de concordar, mas eu não consigo assinar embaixo dela, né? E porque eu acho que não pode ser assim, o mundo inteiro está sendo afetado pela pandemia, mas a prova de residência não pode, né? Eu acho isso impressionante, para mim é impressionante. Bom, então essa é a resolução do Conselho Estadual, que é a que nos regula, vocês na FAMEM e a gente aqui na Unicamp, é a mesma de sempre, 177 de março. E por que ela é a mesma de sempre? Porque ela propositalmente foi feita bem abrangente para não ficar criando, vamos dizer assim, muita regra que ninguém tem condição de ficar depois perseguindo, tá? Então, o que ela permitiu foi a mudança para o ensino remoto emergencial, dizendo que é enquanto durasse a pandemia, isso permite avaliação remota também, mas sim, no final, ela excetua os estágios e o internato. Então, não há uma resolução diferente dessa até o momento. Especificamente, nós tínhamos recebido eu acho que vocês mandaram uma consulta, não me lembro se especificamente sobre esse assunto, eu sei que teve uma consulta da Secretaria de... Enfim, começaram a chegar algumas consultas a esse respeito, mas volto a dizer, mal embasadas no argumento, porque argumentar, por exemplo, que os alunos de medicina precisam terminar porque está faltando médico no estado de São Paulo para atender Covid é completamente não defensável, né? Não é por aí. Então, o que acontece é que o Conselho não tem uma deliberação diferente dessa, e como nós estamos assim, estávamos na iminência da mudança e da abertura, digamos assim, do Estado, até começo de junho, era essa a perspectiva, é que talvez em julho a gente pudesse estar abrindo as coisas, agora nós temos uma mudança, porque houve essa piora importante no interior. Então, essa perspectiva, então, ela está postergada. E aí, a situação de cada região, eu acho, na minha opinião, ela tem que ser determinante para a tomada dessas decisões. E acho que a discussão específica a respeito não só do internato, mas de todos os cursos da área da saúde, vejam o odonto, por exemplo. O odonto é um problema seríssimo, o retorno da odonto. É pior do que da medicina ainda por causa do tipo de procedimento, né, e a proximidade que eles têm. Eu acho que isso vai precisar de uma discussão muito específica e continuo achando que o que tem que predominar é a busca de um mínimo de qualidade de formação. Agora, qualidade de formação não é número de horas e não é número de procedimentos. É bem embasado, bem refletido e bem supervisionado. E aí a gente tem que dar conta dessas coisas. Então, bem refletido, bem embasado, o ensino remoto ajuda. Bem supervisionado, precisa ter supervisão e precisa ter serviço. E aí eu acho que é o grande desafio. Onde é que dá para fazer isso? Acho que essa é uma análise que as instituições têm que fazer e, na minha opinião, talvez seja o caso de começar a apresentar essa demanda especificamente ao Conselho nesses termos. Considerando a nossa situação, a gente acha que isso poderia, isso preenche, se não preenche as diretrizes, e acho que é por aí que a gente poderia ir. Volto a dizer, eu estou aqui falando agora como Eliana, professora da FCM, não como conselheira no Conselho Estadual de Educação. Então, a base disso é diretrizes, então isso que eu queria chamar a atenção, quer dizer, que toda a argumentação deve ser feita no sentido de dizer, olha, eu consigo ou não consigo cumprir as diretrizes com esse serviço ou com aquele serviço, e acho que é assim que a gente tem que olhar. E olhar essa questão da carga horária, que depois vocês vão me dizer como é que vocês estão em relação à carga horária comparada com as diretrizes, se vocês estão muito longe, se vocês estão perto. Eu já disse que da Unicamp dá 8.600 e alguma coisa. Mas a preceptoria é um determinante, né? Assim, qual é a disponibilidade para essa preceptoria? Eu garanto para vocês, nesse momento na Unicamp está impossível. Está todo mundo muito mobilizado no corona, tá? Está todo mundo muito mobilizado com o corona. Em março, no nível federal, teve as resoluções federais, mas que elas, na verdade, não são diferentes das estaduais, é isso que eu queria chamar a atenção. Aliás, ao contrário, no começo ela era mais restritiva, porque no estado a gente sempre falou que podia fazer ensino remoto, inclusive da parte que fosse possível, e podia ser criativo o suficiente, vamos dizer assim, mesmo dentro
do internato. No federal isso ficou mal definido, então se entendeu que era 0 que podia fazer, aí eles resolveram, a coisa ficou mais clara. E só mais recentemente, então, que eles liberaram, né, foi homologado, vamos dizer assim, esse parecer do Conselho Nacional de Educação, em que liberava, mas ele não diz nada muito diferente do que a gente diz, na verdade, até o texto foi aproveitado. Então, há uma série de coisas que podem ser feitas, mas continua não sendo possível fazer a atividade clínica de estágio, e esse é o problema. Então, acho que assim, não tem uma resposta firme e fechada para isso. Aí, o que eu tenho ouvido dos alunos, né? Na semana passada eu estava na avaliação, eles me pediram para participar da avaliação, e aí o discurso é sempre assim, professora, mas a faculdade X, os alunos estão em internato, a Y está em internato, a Z está em internato, e eu continuo perguntando, mas de que internato vocês estão falando? Vocês querem só contar que estão em internato? Bom, isso é relativamente, a gente pode fingir que vocês estão em internato, mas a pergunta é qual vai ser o processo formativo. Então, eu acho que essa é a encrenca em que todos nós estamos, e volto a dizer, nós e o mundo inteiro, com uma diferença. Lembrem-se que fora do Brasil, diferente do Brasil, as pessoas não terminam a faculdade não terminam a graduação de medicina, não há expectativa de que eles terminem a graduação em medicina sendo capazes de exercer como médicos. Isto é uma aquisição de habilidades que vem depois, são competências posteriores, tanto na América do Norte quanto na Europa. Então, para eles existe uma perda, mas é uma perda muito menor. Para nós, a perda da experiência clínica, ela é muito mais impactante do ponto de vista do que se espera que seja capaz de desempenhar depois que essa pessoa tiver com esse diploma em mãos, né? E eu tenho achado assim, meio... Eu me espanta um pouco que eu também não tenho visto muito os conselhos se manifestarem ou tentarem aproximar num grupo de... não conselho de educação, mas os conselhos profissionais em relação a isso. E mesmo dentro do centro de contingência no estado de São Paulo, a gente vê que eu vi essa discussão dentro do próprio conselho, dentro do próprio grupo de contingência acontecer, em que algumas pessoas se posicionam assim, não, claro que o pessoal da saúde tem que liberar, tem que deixar eles fazerem tudo e eles se formarem o mais cedo possível, que precisa deles na força de trabalho. Enquanto quem é, de fato, quem é professor dentro de um curso da área da saúde, fala, peraí, não é bem assim. Então, essa tensão existe, e eu não tenho uma resposta fechada para ela. Eu acho que nós precisamos ver como é que está em cada região. Como eu digo, aqui em Campinas, nós estamos no pior momento para pensar em retorno, imediato, pelo menos. Então, fico aí à disposição. Só para falar que o nosso vestibular já mudou, né? Porque tinha aquela história da residência que eu me referi, esqueci desse slide, só para dizer que o nosso vestibular começou assim também, nós não podemos mudar o vestibular. Não, o vestibular já mudou, já vai ser postergado, nós vamos simplificar a prova, vamos dividir em 2 dias, ainda pretendendo fazer prova presencial, não sabemos o que vai fazer com o Enem, 20% das vagas da Unicamp, elas são designadas para o Enem, provavelmente vamos ter que mudar o nosso processo, não sabemos ainda exatamente como vai ficar, tá? Eu vou encerrar aqui, então. Bom, só lembrar, né? Prova prática também não vai ter, né, gente? Prova prática de residência também está suspensa. Pronto, fico à disposição agora. Maurício está com uma mãozinha. Sei quem de vocês que vai... A veneranda vai fazer a moderação das perguntas. Quem quiser falar, levanta a mão no recurso levantar a mão aqui, que ela vai habilitando os microfones para falar, tá bom? O meu já foi liberado, né? Vocês estão me ouvindo? Já sim. Liliana, muito obrigado. Eu acho que é uma alegria estar com você de novo.
E, assim, a sua fala vem muito de encontro ao que a gente vem trabalhando. A gente tem um grupo que está trabalhando desde o início com relação ao internato. A gente tem dificuldades aqui com relação ao ensino à distância, porque a gente não tinha basicamente nada disso. Então, o início foi muito difícil, demorou um pouco para começar. Agora, a gente está trabalhando as mais diferentes ideias em relação a isso. A gente tem se reunido, às vezes 2, 3 vezes na semana, com a secretaria. Com a secretaria que está presencial, está inviável, é totalmente inviável, né? E, assim, a gente está tentando ver como é que a gente pode fazer. A nossa carga horária também permite, ela é bem maior, depois a Alessandra pode dar os números, mas ela é bem maior do que para atingir esse nível é tranquilo. Agora, temos também a pressão dos estudantes. E aí eu queria pedir uma coisa para você, se você pudesse, deixar que a gente mostre a sua apresentação para os nossos estudantes do 6º ano. Sabe, eu acho que isso, porque eles vêm com uma pressão muito grande, aquilo que você coloca, tem locais e instituições que estão fazendo internato, mas fazendo assim, né? Tem que ir 8, vai 1, vai 2 e considera que foi todo mundo, nem se faz discussões à distância. Então, eu acho que para isso não adianta. Eu acho que nossa formação já é deficitária, como você disse, aí fora todo mundo precisa. Quem pôde dar uma olhada lá naquele artigo que eu mandei, vocês veem que lá, por exemplo, na Inglaterra, eles têm 2 anos depois e para fazer, no último ano tem um período, então é tudo muito diferente. Me preocupa muito soltar esse pessoal, você está entendendo? Eu acho que é muito preocupante a gente soltar. Eu acho que a gente pode fazer adaptações, normalmente os nossos estágios são de 4, a gente pode condensar em 3, porque a gente já está dando suporte pedagógico já há mais ou menos um mês, dando todo esse suporte. Eu acho que teria essa possibilidade. Mas eu ficaria muito grato se você liberasse para a gente, aí para a gente ver junto com o diretor como é que a gente poderia disponibilizar. Nós estamos tendo pressões já ainda não judiciais, mas extrajudiciais, de estudantes querendo voltar a todo custo. Deputados não estão fazendo pressão em vocês? Porque na gente já teve deputado. Na gente, não na Unicamp, né? No conselho. Pelo que a Alessandra está falando, tem pressão de todos os lados, né? E aí surge aquela questão, está cheio de advogado doido atrás de causa, e então a gente tem isso. Mas eu realmente, a gente acompanha e a gente sabia mais ou menos o que está acontecendo, mas ouvir você falar para todo mundo aqui, se a gente pudesse disponibilizar isso pelo menos para o terço, talvez até do 5º, também, o 5º ano está mais tranquilo, mas o 6º é que está muito preocupante, porque a formatura deles era no final de outubro, e eles estão doidos e querem se informar de tudo quanto é jeito. Tá? Obrigado, essa era a minha colocação, senhor. Primeiro, assim, claro, está disponibilizada, podem usar como quiserem. Agora, deixa eu só deixar uma coisa bem clara para vocês. Quem está falando aqui é a Eliana, professora professora titular de obstetrícia, pró-reitora de graduação, membro do conselho, e não alguém que está sentado hoje na congregação discutindo na FCM. Por que eu estou chamando atenção para isso? Porque a FCM está na mesma pressão. Então, teve um debate infernal dentro da FCM, quando no começo, que eu sei, né, eu não vou lá, não assisto, até porque não dá para eu estar em todas as posições, né, é muito conflito de interesse. Então, no começo, quando eles estavam em atuação, a retirada deles da atuação foi um debate, uma briga enorme, porque professores defendiam isso, né, que a questão da segurança, que não era adequado, etc, etc. Nesse momento, Maurício, está tendo a pressão, de novo, ao contrário, para tentar liberar. Se vai liberar ou não, eu não sei. Se vai, essa liberação, continuo dizendo, ela é contra a regulamentação, mas, de novo, eu estou na posição esperando o que a Faculdade de Ciências Médicas vai decidir. Eu disse que achava que a prova de residência tem que se adaptar ao que nós estamos vivendo. Eles estavam tentando resolver lá, mas com uma certa tendência a manter, o que daí cai na mesma coisa que você está falando, formatura prevista do 6º ano seria em outubro,
E aí eu perguntei hoje para eles, eu falei, bom, e vocês vão fazer o quê com nossos alunos que no sexto ano, por exemplo, tem emergência, que é um estágio absolutamente essencial e que não tiveram emergência? O que vocês vão fazer com a emergência? Eles vão ter, quem não teve vai ter um mês? Tá ótimo. O que mais, além da emergência? O que mais que eles não tiveram no sexto ano que é essencial para você conseguir formar esse cara? Porque a carga horária vai ser fácil lidar. O problema é lidar com a experiência clínica, né? Então, pode ser que vocês ouçam daqui a 15 dias, falem assim, nossa, a Eliana disse tudo aquilo, e daqui a 15 dias a Unicamp anuncia que ela voltou. Porque o discurso é assim, ó, Ribeirão nunca parou. Sim, Ribeirão nunca parou. Ribeirão simplesmente ignorou qualquer normativa. E agora Ribeirão está no pior da Covid também, né? Agora eles estão na sobrecarga. Então, aí eles falam de Ribeirão, daí eles usam como exemplo faculdades privadas. Ah, mas a faculdade X está atuando, vocês têm privada aí do lado, também deve estar atuando. Nós temos aqui em Campinas, né? Então, fica essa coisa, essa pressão que está enlouquecendo realmente os alunos. Então, eu entendo bem a pressão que vocês devem estar sofrendo e sei que está chegando ao conselho por diferentes vias. Professora. Oi, pois não. Bom, boa tarde. Meu nome é Júnior. Eu sou coordenador do curso de enfermagem. Eu queria ouvir um pouco da discussão do Conselho Estadual de Educação em relação à carga horária. Os nossos cursos, eles estão acima da carga horária, os dois. A medicina tem 9.200 horas, se eu não me engano, o curso de enfermagem tem 5.900 horas, então 5.200 horas, os dois estão acima. No momento em que for liberado o retorno, no momento em que a gente puder começar a pensar na organização, o Conselho ele vai lidar com a carga horária das diretrizes curriculares, que dá uma diferença imensa, né? São quase 3.000 horas, isso faz uma diferença muito grande. Então, isso já é uma coisa acertada dentro do Conselho, assim, a gente já pode... Sim, isso está naquela deliberação, Júnior. Aquela deliberação lá de março já diz isso. A carga horária válida é das DCN, não é do seu currículo. Não é do seu currículo, não. Tá, mas aquela questão também posta na última, na medida provisória de 75% da carga horária, essa não é bem vista. Não, essa não vale no Estado. Isso é federal, não tem nada a ver com isso. O que tem, deixa eu te falar, o que tem para enfermagem, o que tem para enfermagem, só para vocês não confundirem, recentemente o Conselho aprovou, aí sim aprovou, uma redução de carga horária para nível médio. Porque diferente, por exemplo, da medicina, que você tem uma concentração da atividade clínica, né, o intensivão da aprendizagem clínica nos cursos de graduação, ele fica mais no fim do curso, no curso técnico é dividido, né? No nível secundário é dividido. Então, o que nós aprovamos no Conselho? No Conselho, nós aprovamos que para os cursos de ensino médio, pode formar com 80% da carga horária. Nós reduzimos o tempo de estágio e reduzimos a carga horária total para os cursos de ensino médio, isso não vale para os cursos de graduação. E existe uma resistência, como eu disse, muito grande a aceitar esse princípio que estava no nível federal, porque você está assumindo que você pode formar a pessoa 3/4, né? Assim, 3/4. Você dizia que precisava tanto, agora você está dizendo que 3/4 está valendo, né? Menos um braço, menos uma perna, está tudo certo. Então, neste momento, não existe uma decisão nessa direção. Obrigado. Pronto? O Maurício está lá chacoalhando a mão de novo. Maurício. Depois Maria Virgínia. Fala, Maurício. Não, eu acho assim, o que a gente está discutindo no internato, talvez a Virgínia
Quis falar, mas como vocês não falaram e ficou muito mudo, quis aproveitar o tempo. Ela está dizendo que você que fale. Não, porque a gente, inclusive, hoje à noite a gente sentou para discutir isso. É que, assim, a gente tinha algumas atividades, algumas iniciativas que elas tinham um componente assim, por exemplo, a gente faz um matriciamento aqui, que a gente vem fazendo já há 2 anos, que é muito interessante com a rede, tem ajudado bastante a rede, só que assim, ele tinha um componente presencial, que ou a gente ia, em alguns casos mais específicos, estudantes que estão estagiando as atividades básicas naquele momento, específico. E a gente está pensando em continuar fazendo. E a nossa grande pergunta é assim: que atividades a gente poderia considerar que seriam válidas para isso? A gente está pensando, quer dizer, como você mesmo já disse, tem gente fazendo com, por exemplo, um estudante indo lá e considerando que foi todo mundo. A ideia nossa é que talvez possa ir um estudante, alguém é presente, mas que você tenha a participação, a discussão clínica, toda conjunta. Eu acho que você viu também um pouco daquele trabalho lá do pessoal da Nova Zelândia, que eu achei muito interessante, né? Fazem uma atividade bastante. Nossa pergunta é essa. Assim, gente, o que o conselho poderia aceitar desse tipo de atividade no centro presencial? Eu vou, dá licença, eu não sei se é o microfone da Vanessa que está aberto e tem um som de fundo. Tem um som de fundo que... Isso, obrigada, Vanessa. Maurício, sinceramente falando, muito abertamente aqui com vocês, é muito difícil para o conselho como um todo, fazer julgamento sobre essas questões. Para eles é uma coisa assim, a possibilidade de enxergar é muito simples. Ir atender paciente, em princípio, é um risco muito grande, a gente não quer expor os estudantes a isso, tá? Eu tô falando num pensamento geral, isso não é uníssono lá não, tá? Tem gente que tem uma posição diferente, que é aquela história, mas então vocês estão protegendo, que é o que eu ouço na Unicamp de alguns, você está protegendo, então esse cara não vai se formar médico, porque ele não tá confrontando uma situação que é tão grave quanto o Covid e ele não vai ser treinado nisso? Tem essa discussão, não tem uma verdade aí, né, eu acho. Bom, então, quando você fala assim, a gente tem essa atividade de discussão de caso, de matriciamento, de repente o aluno podia ir lá, o conselho vai aceitar? Eu acho que o conselho vai aceitar, ele não vai entrar em muitos... Sinceramente, o conselho não dá conta, gente. O conselho não dá conta de ver o que está acontecendo dentro da sua escola em mínimos detalhes. É impossível. Não tem quem faça isso. O que nós temos, sim, é uma dificuldade muito grande. Eu acho que nós, como gestores, e aí olhando por dentro das escolas, como gestores dentro da escola, é realmente esta responsabilidade. Tá, esse aluno que está indo lá, se acontecer alguma coisa com ele, quem responde por isso? É sempre a pergunta que se faz, né? A chance é mínima, mas pode acontecer. Então, dá para incluir atividades desse tipo que são formativas? Dá. Essas atividades precisam ser presenciais? Se é para discutir, podia discutir, né, fazer matriciamento, discutir o caso e tal, não precisa ser exatamente presencial, essa é uma outra questão. Não sei como é que vocês estão pensando nisso, não sei se já estão fazendo à distância. Agora, não faria o mínimo sentido não estar fazendo à distância, não estar aproveitando essas oportunidades de aprendizagem. O que eu estou falando para os alunos aqui da medicina é isso, falou, olha, a gente passa... os alunos, eles ouvem como se só se aprendesse fazendo, né? Assim, tem um discurso tão forte do aprender fazendo que desprezou completamente o aprender refletindo. Não é só fazendo o manual. Refletir sobre, ler sim, estudar sim, a gente também aprende, e aprende muito. E se você aprender muito desse jeito, a hora que você for fazer, você precisa fazer 2 e não 20. Porque fazer só... é por overdose que você aprende, se você não refletir. E se você refletir bastante, fizer pouco, dá certo. Então, cá entre nós, resumindo a minha resposta para a sua pergunta, eu acho que não tem nenhum pecado
sob absoluto controle. Perguntaria se a presença do aluno em loco é necessária, porque a estrutura não permite que ele participe de outro jeito, porque a estrutura da unidade, sei lá, não vai ter internet, etc, etc. Acho que qualquer participação de aluno no ambiente clínico, ele precisa estar se corresponsabilizando por essa participação, porque o que nós temos sim, e nós tivemos aqui, foi a demanda de pais a respeito do risco dos filhos, da exposição ao risco, isso foi questionado, isso chegou a ser questionado judicialmente, não aqui só, mas em outras faculdades por aí, mas eu acho que essas coisas precisam ser aproveitadas. Discussão de caso clínico tem que acontecer assim, a exaustão durante esse período, gente. E com imagem, com o que você quiser, tem tanta coisa que pode ser feita, dá para fazer simulação de consulta à distância. Né? Eu posso simular que eu sou o paciente, o outro simula que ele é quem está atendendo, quer dizer, existe uma série de coisas que a gente desenvolve que a gente pode aproveitar. É o ideal? Não, mas nós vamos aproveitar esse tempo, não é ficar parado esperando, por exemplo, enquanto não voltar não faço nada. Isso é uma bobagem, né? Isso é uma bobagem. Tem 1000 recursos que tem disponíveis, gratuitos, enfim. Mas, o que eu vejo? Para vocês, talvez vocês, por serem uma escola mais unida, menor, que está mais acostumada com esse processo de desenvolvimento curricular, talvez seja mais fácil juntar as pessoas e, ó, é assim que nós vamos fazer. Aqui tem muitas independências, né? Aqui cada boteco é um boteco, né? É coisa meio complicada. Então, é mais difícil, né? Então, eu ouvi dos alunos alguns depoimentos para mim que são, assim, verdadeiras pérolas. Um disse para mim assim, o professor disse que que ele ia discutir caso com a gente, porque ele é um cara bem legal, porque como eles definiram que eles que esse tipo de disciplina é muito prática, não tem que discutir nada, então não vai valer nada, mas ele é legal, ele vai discutir com a gente. Falei, chamei a coordenadora de ensino, falei, que é isso? Não é isso, está errado. Né? Então, essa coisa da independência, por isso que eu falei, acho que o Covid trouxe para a gente muita clareza a necessidade de fazer gestão, né? Gestão da aprendizagem mesmo, do processo de ensino-aprendizagem. Que outras ideias vocês estão tendo aí? Olha lá, Maria Virgínia está com a mãozinha levantada agora. Virgínia, desabilita seu microfone, doutora Maria Virgínia, que dá para falar, pode desabilitar. Abriu. Boa tarde a todos, boa tarde, professora Eliana. Na verdade, assim, até complementando um pouquinho, o doutor Maurício já iniciou, né, e trazendo nossas dúvidas, que a gente está nessa comissão de internato aí em relação aos tempos de exceção, né, aos tempos de Covid, e a gente ontem discutiu bastante essa questão desse olhar para essas atividades que a gente pode fazer remotas, se elas seriam olhadas como parte prática ou como parte teórica, né? Visto que a gente tem as referências de 20% da carga horária no internato ser aceito como teórico. E aí a questão do matriciamento, professora, o objetivo seria ele ser feito online, a gente está se aproximando da secretaria, eles também têm uma demanda reprimida importante, os ambulatórios todos fechados, então é algo que faz com que a integração ensino-serviço seja até mais efetiva, né? Ou seja, a gente ouvir também a leitura do serviço. E uma outra situação que a gente tem discutido é que a escola vem trabalhando, e o HC-FAMEMA, com um serviço de telemedicina, e algumas áreas, como endócrino já iniciou, a cardio está no processo de capacitação, eles estão levando os ambulatórios, identificando os pacientes que seriam beneficiados por essa estratégia e já trabalhando isso com esses preceptores, muitos dos quais são docentes, né, do internato. E aí a gente ontem estava discutindo o quanto que a gente poderia usar essa estratégia que ela fosse também considerada como um processo aí remoto. No caso da telemedicina, inicia-se com a necessidade do deslocamento do professor, do aluno, minimamente, para até um local onde tem um recurso com segurança da questão de informática e tudo mais. E a minha outra questão seria assim, a gente trabalha com 30% de urgência e emergência e a questão da atenção básica, né, da medicina de saúde da família no internato. E a gente tem a urgência e emergência bem trabalhada no 5º ano. A gente tem um 5º ano que ele é denso em relação a essa situação de vivência de urgência e emergência. E a atenção básica acaba ficando para o 6º, como tem uma grande parte de ambulatório, de atenção especializada ambulatorial. Essa porcentagem que está dentro das diretrizes, ela continua obediente em relação àquela carga horária das diretrizes, né? Acho que isso vai fazer parte desse olhar também.
Uhum. Então, assim, a minha dúvida era mais em relação à questão da telemedicina, se a gente pode, né, olhando como outras estratégias, e a questão da simulação. Acho que a gente ia perguntar, mas já veio, porque a gente pensa que existe muitos recursos mesmo, que dá para a gente trabalhar nesse momento, e que pode ser olhado como um treinamento mesmo, até, vamos dizer assim, não prático, como a gente desejaria num ano que não fosse excepcional, né, mas do que é possível nesse momento. Deixa eu perguntar uma coisa, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer essa conta. Quando você pergunta se isso vale para aquele 20% considerado teórico ou se ele vai ser contado no prático, o Conselho não se debruçou a fazer essa análise detalhada, e eu te diria que a resposta bate-pronto dele seria, não, isso é o teórico e ponto, isso não é o prático. O prático é estar no hospital, é estar no consultório, é estar atendendo pessoas realmente, tá? Então, a resposta crua é apenas essa. A pergunta que eu faço é se de verdade isso estaria exacerbando os 20%. Porque se você considerar a carga horária total, talvez não esteja. E talvez a gente esteja sofrendo por antecipação e ficar preocupada em que caixinha vai encaixar depois. Então, o que eu acho é que a gente tem que fazer independente da caixinha. E depois, se a sua caixinha for maior que 20%, você vai argumentar que a sua caixinha foi maior que 20%, isso foi possível. Não fazer porque o conselho não autorizou, eu acho que isso é bobagem. Porque, de qualquer maneira, digamos que o conselho diga para você, não vale, só vai valer os 20%. A experiência e a oportunidade que você deu para esses alunos é impagável. Então, eu acho que a gente precisa parar de esperar que o conselho autorize para poder fazer. Porque o conselho, na verdade, ele também responde àquilo que está acontecendo no mundo prático. É muito difícil, volto a dizer, para o conselho que tem uma médica e 23 outros membros que são essencialmente educadores, a maioria deles da área básica, muito pouca gente com experiência universitária mesmo, poucos, muitos com formação superior sim, mas não de um ambiente universitário, por exemplo, quando tem pesquisa, é diferente, eles têm outra vivência. Então, o que acontece é que, para eles, a resposta deles, gente, é como usuários do serviço. Eles querem ter certeza que o médico sabe o que está fazendo. Eles querem ter certeza de que o enfermeiro sabe o que está fazendo. E a sensação de cortar qualquer coisa no mundo prático eu vou validar alguém que vai ser certificado profissionalmente sem que essa pessoa saiba o que está fazendo. Isso vai ser um perigo para a saúde daqui nos próximos 5, 10 anos. Então, eu acho que o que nós pudermos fazer para garantir a qualidade da formação das pessoas, isso inclui um monte de coisa que não é pôr a mão na massa, tem que fazer. Isso faz bem para a cabeça do aluno, faz bem para o aprendizado do aluno, faz bem para a cabeça do professor, para o instituto, faz bem para todo mundo. Então, por isso que o slide lá é tente, invente, faça diferente. É ótimo que vocês tenham ótimas ideias. E a história da telemedicina, então, sim, agora começou a ampliar um pouco, né? As especialidades estavam assim esperando, porque todo mundo esperando que em 2, 3 meses o negócio ia abrir, então ninguém estava muito correndo atrás. O negócio, por exemplo, em relação ao pré-natal, isso começou a ficar um problema seríssimo. Porque pré-natal, se você interromper a partir de uns 2, 3 meses, você começa a ter natimorto como consequência. Então, já começam a aparecer os natimortos. Nós recebemos essa semana uma notícia que parece que não se confirmou, que em Campinas a atenção primária tinha decidido que ia suspender as consultas de início de pré-natal. Então, a gente começa a ter essas situações e aí tem sim que pôr o pessoal na telemedicina. Os alunos que estão participando do telesaúde, que inicialmente era essencialmente para a COVID, assim, o grau de competências que eles estão adquirindo, de lidar com a dúvida das pessoas, de saber se comunicar em saúde, de saber orientar pacientes, existe um ganho fenomenal. Fenomenal. Os professores que não podem trabalhar na linha de frente, que estão muito felizes de poderem ajudar pelo telefone, ajudando as unidades de saúde, a Ângela, Maurício sabe, a Lourdinha deve estar fazendo a mesma coisa, né? Eu tenho falado com a Lourdinha por causa de situações específicas com a reitoria, mas eles estão ajudando muito as unidades de saúde, dando respaldo para uma série de coisas, e os alunos têm que participar disso.
E nós estamos falando de aluno, né, gente? Mas eu insisto, ninguém está discutindo a desqualificação na formação da residência médica. E isso, para mim, é muito sério. É muito sério. Porque está tendo uma perda enorme de qualificação na residência médica, pelas mesmas razões. E aí parte do pressuposto que isso não tem muita importância. É bem relativo. Professora, a professora Daniela gostaria de fazer uma pergunta, mas antes eu vou ler uma pergunta que está no chat, pode ser? Pode. É uma pergunta do Dr. Carlos Rodrigues, ele precisou sair, mas ele deixou uma pergunta aqui, assim, impossibilitado de ficar até o final, pergunto-me se não seria oportuno o retorno à proposta de ensino de base e orientação comunitária, deslocando os estudantes para a ABS, não Covid, e proteção adequada, com a prática referente à instância primária do SUS. É uma pergunta, na dependência da prevalência da epidemia, ela pediu para fazer essa pergunta, ele pediu para fazer essa pergunta. Olha, eu não sei qual é a situação epidemiológica específica aí em Marília, se vocês já fizeram aqueles inquéritos populacionais, vocês participaram, se vocês já têm o resultado, só para eu ter uma ideia. Vocês já fizeram? Esse que o Estado está fazendo, eles estão fazendo a amostragem. Como eu falei, o de Campinas acabou de sair, que está variando entre um pouco no seu... um e tanto a 2 e não sei quantos %. Aí Marília não tem, não fez. Através do anticorpo, né? A prevalência marcada por anticorpos, né? Não prevalência de infectados, mas prevalência de anticorpos. Se é esse mesmo o número de pessoas que foi infectada, não sabemos que não sabemos, na verdade, quantos não desenvolvem anticorpo, etc., além da qualidade do exame. Bom, então, respondendo à pergunta dele, se não seria a hora de mudar para este modelo, acho que ele está se referindo ao modelo de vocês, né, prévio, ou a maneira como vocês faziam. Volto a dizer, acho que existe espaço para isso sim, porém, o problema não é quantos % só tem lá na população, é todo mundo que transita ao redor. Então, o que está acontecendo nos hospitais, e inclusive no hospital da Unicamp? Os casos que estão no hospital da Unicamp, ok, eles já chegaram grave e tal, mas nós temos situação, o que nós estamos vendo é que os profissionais que circulam em vários serviços, e profissional de enfermagem, isso é muito comum, mas não só, especialista médico também, o que está acontecendo é que ele se infecta no serviço 1 e leva para o serviço 2. E isso está disseminando dentro dos serviços, porque os próprios profissionais estão se infectando. Eu acabei de saber de um amigo que 2 médicos foram ajudar voluntariamente em Manaus, passaram lá uma semana em Manaus, todo mundo muito preocupado com Manaus, que eles iam se infectar em Manaus, eles voltaram de Manaus sem corona. Chegaram em São Paulo, pronto, saíram de São Paulo sem corona, foram para Manaus, ficaram sem corona, voltaram para São Paulo, entra de cabeça, e aí começa a transitar de um hospital para o outro dentro de São Paulo com corona, né? Então, isso na atenção primária vai ser mais, quer dizer, na comunidade, né? Atendendo mais na comunidade, mais próximo às residências. Isso vai ser um risco maior ou menor? Depende da disseminação de como estiver aí. Talvez vocês tenham regiões da cidade com menos concentração de caso, outras com mais concentração de caso. Como as pessoas se deslocam até lá? Esse aluno é completamente protegido, esse professor, ou quem vai ser o facilitador desse processo, é uma pessoa que vai estar protegida, vai entrar dentro das casas, as pessoas vão deixar entrar dentro das casas? Houve negativa a própria população negou a entrada para fazer o inquérito sorológico. Então, não é tão simples a resposta. Mas vamos fazer ações educativas, sei lá, vou chutar, no espaço da comunidade lá. Eles têm uma associação de bairros e eles têm lá uma sala, vamos fazer uma atividade com eles. No espaço fechado, nós vamos propor isso. Então, precisa ver o que é possível dentro do ambiente de vocês. De novo, vai ter que estar de qualquer maneira de máscara, vai ter que estar protegido, vai ter que usar o álcool gel, vai ter que não aglomerar. Tudo isso tem que ser colocado na mesma bacia.
Professora Daniela, pode habilitar o seu microfone para perguntar, tá? Ah, tá. Boa tarde, professora Eliana, obrigada pela sua apresentação, muito bacana estar aqui. Eu sou professora da graduação e da pós-graduação, né? E aí eu tive uma experiência muito interessante com a questão da humanização, né? A gente tem uma disciplina de humanização no mestrado, e os estudantes fizeram um trabalho, assim, pensando na questão da inovação, né? E a gente tinha uma oficina de término de uma intervenção que eles iriam propor com relação à humanização. E aí, eles fizeram uma questão de teleatendimento. Então, eles utilizaram o recurso das câmeras, né? Então, eles apagaram, e daí ela se vestiu de uma pessoa mais idosa, recebendo um teleatendimento, e uma outra pessoa com outro recurso, podendo receber esse teleatendimento também, né? Mostrando as divergências, né? As disparidades que existem, né? Nessa proposição. Então, foi uma experiência muito legal da gente, enquanto professor, vivenciar isso, né? Só queria dizer eu acho que foi um momento muito legal. Uma outra questão é que eu estou à frente da residência multiprofissional, né? E aí a gente também tem a parceria com a residência médica, e aí eu queria saber um pouquinho da questão do edital, porque pode ser que o edital nem a gente consiga soltar, né? Não sei qual é a sua experiência aí. E uma outra questão... de que edital você está falando, Daniel? De residência multimédica. Se você podia falar um pouquinho da experiência de vocês aí, porque a gente faz um projeto básico, e aí a gente encaminha, né, para realizar esse trabalho. Então, acho que aproveitar um pouco esse momento para você me falar um pouco como é que vocês têm orientado nesse sentido. E uma outra questão também é sobre a questão da avaliação, porque uma vez eu tive uma oportunidade de fazer uma live, e os estudantes perguntaram muito como é que a gente estava fazendo a avaliação do ponto de vista atitudinal, na modalidade online. Então, assim, são 3 perguntas bem diferentes, mas, assim, né, uma é um exemplo, né, e as outras 2 perguntas. E aí, só esclarecendo aqui, Marília tem feito uma redivisão da atenção básica. E aí, eles têm feito atendimento de casos não COVID, então, eles dividiram as unidades de atenção primária em assintomáticos, sintomáticos e unidades de referência. Então, talvez o que o Carlos está perguntando é nesse sentido, se não daria para tentar pensar numa proposição de educação em saúde nas unidades de assintomáticos, alguma coisa assim. Só para te explicar um pouco na questão de como está reorganizado Marília aqui. E aí, assim, os residentes estão à frente disso, estão recebendo as bonificações e tal, né? Mas a primeira reorganização que a atenção básica fez, eles falaram que o multi, por exemplo, só a enfermeira que teria mais essa condição de estar à frente ali da atenção básica, né, nos sintomáticos. E aí, até porque eles entendiam que os outros profissionais estariam ajudando em outros espaços para também não causar aglomeração. Então, o primeiro movimento que a atenção básica fez foi esse, assim, de estar mais à frente, os profissionais enfermeiros, né, e os médicos, né, e aí o multi ficou um pouco mais distante dessa proposição, só para... e aí a gente organizou em outros espaços da atenção. Bom, Daniela, acho que eu vou começar de trás para diante. Eu acho que, assim, tá tudo bem, é assim que está acontecendo. Agora, se você quiser pegar no pé da letra, o Conselho Estadual de Educação não olha a residência médica, tá? Mas se ele fosse olhar, ou a residência multiprofissional, mas se ele fosse olhar, a interpretação seria a mesma. O que você está me dizendo é que eles estão em estágio. Ponto. Como não existe ninguém dizendo se deve ou se não deve estar em estágio, agora qual é a diferença? A diferença é que quem está fazendo residência médica é profissional, não é estudante. E essa é uma conotação diferente. O Conselho lida com estudantes. Não lida, ele lida também com a formação em especialização. Veja, é mais ou menos falso, porque, na verdade, as especializações de escola de governo, elas são autorizadas pelo Conselho. Então, assim, é uma área nebulosa, vamos dizer assim. Então, o Conselho não se manifesta a esse respeito. Agora, essa história dos enfermeiros pode e os outros não, para mim é muito engraçada, porque uma das coisas que aconteceu, que o pessoal estava desesperado, né? Quem queria que liberasse o pessoal da enfermagem para atuação, queria que liberasse as atividades, por exemplo, na área técnica. Por quê? Porque queria mão de obra para fazer teste rápido, em massa. Ora as bolas. É para isso que nós estamos liberando?
para a pessoa ser capacitada em teste rápido de corona, ponto. É disso que nós estamos falando. Acho até que é uma experiência legal a ser adquirida, mas tá bom, então ele vai ficar 100 horas lá e é isso que vai completar o currículo e ele vai estar formado, por exemplo, esse técnico de enfermagem, porque ele ficou 100 horas fazendo o teste rápido. Então, esse pensamento que não é um pensamento de formação é meio complicado e eu não gosto dele. Claro que não precisa só, se você está liberando atividade clínica, o treinamento em ambiente clínico, óbvio que não é só enfermeiro que tem colaboração a prestar, isso é uma grande bobagem. Por exemplo, fisioterapeuta tem uma imensa colaboração a prestar, né? Sobre a questão dos 3 níveis de atendimento, o problema é aquela história, né? Acreditar que o assintomático, não existe risco no assintomático, depende da prevalência da doença, né? Uhum. O fato de ser sintomático, o sintomático é o mais fácil, é o que eu sei, é aquele que é evidente a necessidade de cuidado, né? O risco na verdade, de disseminação de surto tá nos assintomáticos ou nos ainda assintomáticos, né? São os pré-sintomáticos. Então, é difícil resolver. Bom, em relação à avaliação, eu posso te dizer o seguinte, para falar bem a verdade, eu não estou acompanhando de perto como é que eles estão fazendo a avaliação nem da residência, nem da graduação nesse momento, mas eu te garanto que não existe essa preocupação tão detalhada de como é que vai fazer a avaliação dessa competência, da outra competência ou da outra competência. O problema agora, o buraco está em outro nível, né? Está mais embaixo, a falta de chão ela é mais básica do que tudo isso. O que eu tenho falado como pró-reitora é o seguinte, ocupe-se de minimamente acompanhar que está havendo aprendizagem, né? Inclusive, a Unicamp, ela mudou, a Unicamp normalmente faz avaliação de nota, né? A avaliação, grosseiramente, é do 0 a 10, e ela nem permitia suficiente e insuficiente. Para a universidade inteira, nós mudamos e permitimos suficiente e insuficiente. Porque sabe-se que não é possível querer rigores de avaliação nesse momento. Então, não acho que é hora para a gente querer detalhadamente fazer checklist do atingiu isso, atingiu aquilo. Isso vai ter que ser feito muito mais como diagnóstico posteriormente para poder buscar processos de recuperação, vamos dizer assim, das áreas de competência que não foram desenvolvidas. Então, não dá nesse momento para a gente garantir grandes coisas. E você deu o exemplo aí da inovação com processos aí de simulação, na verdade, né, em relação ao atendimento. Eu acho que isso tem que ser muito explorado, tá? Minha clara percepção é que você ganha muito nesse tipo de procedimento neste momento. E com uma certa proteção. Veja que coisa interessante, né? Como oficialmente está à distância, talvez seja um pouco mais confortável fazer certas coisas. Talvez algumas pessoas se sintam mais confortáveis em fazer a simulação por estarem à distância, não estarem no mesmo ambiente. Eu vou dar um exemplo de uma situação que a gente sempre faz, a simulação, por exemplo, de feedback. E na simulação de feedback, para fazer o processo aí de tomada de consciência, o uso de um feedback, vamos dizer assim, adequado e um feedback inadequado. Para um profissional treinado a fazer um feedback adequado, a simulação de fazer inadequado foi muito dolorosa, muito. Então, para alguns estudantes, certas coisas podem ser muito dolorosas ao vivo. Talvez até fazendo pela telinha fique mais fácil. Então, acho que tem alguns processos de dessensibilização que pode ajudar. A exigência da gente não estar perto, nesse caso, pode ser útil de alguma maneira, né? Você perguntou do edital, eu não tenho muita informação específica para te dar. Os nossos editais, eles saem a comissão de vestibular da Unicamp assumiu a residência médica, né? Então, os editais saem por lá, mas normalmente são separados, eles não saem juntos mesmo. Aí eu não sei se você tem familiaridade, se você quer consultar por lá. Se você continuar em dúvida, quiser entrar em contato comigo, alguma coisa específica que a gente possa ir atrás, aí eu ajudo. Tá bom? Tá. Obrigada. Caso mais alguém queira fazer alguma pergunta, é só clicar no microfonezinho e desabilitar, tá? Professora, eu gostaria de perguntar para a senhora novamente em relação à questão da carga horária. Porque, assim, para o internato, né, a gente tem um curso de medicina com 9.432 horas. Então, se eu tenho que fazer 35% em cima de 9.432 horas, é uma realidade.
E se eu tenho que fazer os 35% em cima de 7.200 horas, é outra realidade. Então, assim, neste momento excepcional de pandemia, mesmo o aluno tendo do 1º ao 4º ano cursado a carga horária cheia, a nossa carga horária original, nós vamos poder, no internato, fazer apenas a carga horária das diretrizes. Isso eu pergunto em relação ao 4º ano de enfermagem. Então, eu vou... E o 6º ano. Eu estava até tentando... Não vou, estava procurando aqui para ver o texto escrito. Insisto, Alessandra, o que está escrito na regulamentação é isso, ponto. Não, porque isso é muito bom, professor. É isso, eu falo isso todo dia para todo mundo. Tem cursos, então, nós na saúde, normalmente, temos uma overdose de carga horária. Mas eu pedi para fazer esse levantamento, por exemplo, para a universidade inteira, para a Unicamp. Tem uma série de cursos na Unicamp que estão no topo da carga horária. Aí eu falei assim, vocês não vão querer, nós não vamos compensar os problemas de perda de carga horária no ano 2020. Nós temos que terminar o curso com a carga horária mínima. Não quer dizer que em 2020, porque tem uma coisa fixada que é dias letivos. 200 dias letivos, sabe dessa história? Então, aí a minha diretoria acadêmica assim, não, mas tem que ter 100 dias no primeiro semestre, 100 dias no segundo. Cara, não é isso, é carga horária, e é carga horária para o curso inteiro. Então, se em 2020 não cabe, num curso de 6 anos, se um sexto não vai caber em 2020, ok, vai sobrar um pedaço para fazer em 21. Sinto muito. Não tem. O povo continua se fixando em regras. Não dá. Não é isso a proposta. Se o país tivesse tomado a decisão, deleta 2020, ele não existe, finge que ele não existiu e a gente começa tudo de novo, não é essa a opção. Nós estamos continuando, a Unicamp continuou, as federais pararam, por exemplo, as federais estão desesperadas, todo mundo vindo atrás da gente e usando o nosso centro de apoio docente, né, o material que tem no EA2, os webinários, as instruções, porque eles estão correndo atrás do prejuízo para continuar a partir de agora. Então, volto a dizer para você, o que está escrito na lei é diretrizes, ponto. Agora, quando você fala para mim que você tem um curso de 9.600, foi isso que você falou, né? 9.400, para uma previsão de 7.200 das diretrizes, bom, o conselho vai perguntar para você, Raio, o que você está fazendo com seus alunos para dar tantas horas a mais do que precisa além das diretrizes? Essa é a primeira pergunta que o conselho vai fazer, tá? A segunda pergunta é, ok, vamos supor que o seu aluno de 6º ano já completou as 7.200. Você vai dar o diploma para ele, independente do que ele perdeu de formação? Então, a carga horária mínima, ela é um balizamento que te permite dar um nó, vamos dizer assim, na legislação. Agora, como educadores, a gente tem que saber o que é o mínimo esperado. Então, vamos supor que em agosto possa voltar, tá? Porque é mais ou menos isso que o Estado está dizendo, né? É mais ou menos isso que o Estado está dizendo. Provavelmente em agosto poderá voltar. Vamos supor que a sua conta, vamos supor que o exame de residência diga, não vou mudar. Todos os exames vão ser em outubro, todo mundo tem que colar grau até dia 1º de novembro. Bom, você vai ter agosto, setembro, um pouquinho de outubro, ou você vai ter, tá bom, você tem 2 meses. Você já tem a carga horária. Sobraram 2 meses. O que você vai fazer com esses 2 meses com aquilo que esse aluno não aprendeu? Eu não sei o que seu aluno não aprendeu, né? Eu não sei o que ele perdeu. Vocês falaram assim para mim, ó, nós temos uma grande concentração de atenção primária à saúde no 6º ano. E a emergência está no 5º, é isso? Porque quais serão as grandes perdas para vocês de um aluno de 6º ano? Porque, por exemplo, o meu aluno de 5º ano, na Unicamp, ele fez pediatria, ele fez GO, e ele fez um conjunto de disciplinas clínicas. O nosso 5º ano, ele é muito a base do que vai acontecer no 6º. Para nós, é mais fácil, entre aspas, o 6º, como ele é meio que uma especialidade, porque ele volta, por exemplo, na GO para fazer uma coisa específica, ele volta na clínica, aí no caso da clínica faz diferença, porque é quando ele vai para emergência. Então, talvez o ajeitamento do nosso 6º ano
talvez, seja mais fácil do que o de vocês. Mas aí eu pergunto isso para vocês, quer dizer, se você só tiver 2 meses e ele já completou a carga horária, o que você vai fazer com esses 2 meses? O que é essencial do que não fizeram? O que é que precisa fazer nesses 2 meses? Vai ser possível fazer nesses 2 meses? Maurício está levantando a mão ali. Deixa eu só fazer um comentário geral. Essa situação que nós estamos vivendo traz muito à tona a discussão de verdade do que é a aprendizagem baseada em competências, né? Porque o princípio da aprendizagem baseada em competências é que as pessoas elas não concluem graus de formação por decurso de prazo, né? Por tempo, mas sim por adquirir aquelas competências. Então, isso exige que tenhamos um processo de avaliação de competências suficientemente sério para eu dizer, ó, esse sim, esse não, esse sim, esse não, esse pode passar, esse não pode. Olhando sob essa perspectiva, o aluno mais bem preparado, entre aspas, do ponto de vista teórico, como eu disse, com muito pouca experiência clínica, ele atinge esse estágio. Ele atinge o estágio da competência, até porque, de novo, a definição do que é a competência mínima fora do Brasil, ela é muito menos baseada no atuar e muito mais baseada no conhecimento, porque eles não esperam que o aluno tenha atuado, né? O aluno de graduação lá não atua. Ele termina sem essa atuação. Só uma pergunta. Você acha que, por exemplo, a gente poderia, pensando nisso, nós temos algumas coisas que acontecem no 6º ano, se repetem no 5º, por exemplo, a clínica médica ela existe no 5º e no 6º, de uma maneira um pouco mais diferenciada, mas ela existe. Mas, assim, a exclusão de alguns estágios, você acha que isso poderia ser feito? Maurício, não tenha dúvida, porque do ponto de vista do conselho, o que o conselho está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, a instituição, ela se responsabiliza por dizer que esta pessoa está habilitada a ser certificada. Quando você assina o certificado de conclusão do curso, é isso que você está dizendo. Você está validando que esta pessoa é habilitada. Então, se você for justificar isso para o conselho, você vai precisar ter um dossiê que diga isso que você está falando. Ó, o meu aluno, ele perdeu, a gente cancelou o estágio de clínica médica para esses 40 alunos aqui. Mas nós cancelamos porque esse aluno, lá no 5º ano, ele já passou a XYZ, ele já viu hipertensão, as coisas básicas, né? Hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca e tal. Ah, ele perdeu o ambulatório especializado de porfiria, né? Ou de transplante renal. Então, o sistema educacional vai entender. Porque ele vai entender que você está dizendo, olha, o básico está garantido. O que ele perdeu foi, né, o detalhe, Isso é compreensível. Se você só mandar para o conselho o seguinte, olha, a gente achou que não precisava e a gente cancelou todo o estágio, você vai levar um bumerangue de volta. Como assim? Como assim? Você tinha 9.400, você cancelou e acha que está tudo bem? Então, aquela coisa, né? Reflexão sobre a prática é tipo portfólio, monta e se explica. Se não explicar, não tem como garantir. O conselho, gente, não vai dar, volto a dizer, não vai dar conta de olhar detalhadamente o que cada um fez. Até porque se fizerem isso, quem vai ter que ler sou eu mesma, inclusive. Mas este pensamento crítico, a escola pode fazer e começar a pensar nisso. Realmente, isso aqui não é essencial. Isso não está nem nas competências gerais da diretriz, entendeu? Só que fazia parte do nosso excesso. Por exemplo, nós temos um estágio de hematologia do 6º ano, que é uma loucura. O nível de aprofundamento da hematologia, não só, né, de várias áreas. Eu estou usando a hematologia como exemplo, porque tem um ambulatório pesadíssimo, que os alunos fazem, é excelente, os professores estão lá, fica até 8 horas da noite, é lindo, mas é um excesso. Dá para tirar essa gordura? Do ponto de vista da formação do aluno, sim.
do ponto de vista do atendimento, da dinâmica, onde eles se colocam dentro do atendimento, a experiência que eles têm de trabalhar com professores de altíssimo gabarito, atender casos super complexos, é uma perda, mas vai ter perda mesmo, não tem como não ter. Não tem como salvar 100%. A questão é, vamos salvar a essência. É uma geração, é um grupo de médicos, ou de enfermeiros, ou de fonoaudiólogos, que vai se formar na era Covid. Desculpa, não tem solução. Ao longo da vida profissional, a gente oferece oportunidades das pessoas recuperarem algumas coisas. Então, a gente vai ter que ser muito racional em saber o que é realmente necessário. E eu acho que é esse pensamento que é muito educacional para a própria instituição, porque vai cair a ficha do que tem de excesso. Isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo. Cai a ficha do que é excessivo. Obrigado. Terapêutico, Maurício. Não resolve a pressão dos alunos, mas serve para a gente, pelo menos, né? Na verdade, vem como um bálsamo pra gente, né? Porque realmente acho que a gente, metade dos cabelos brancos que aumentaram tem muito dessa preocupação. Só para finalizar a questão do internato, professor, assim, eu sou da pediatria, né? E essa nossa angústia da questão do excesso é nesse sentido. O nosso 6º ano, a gente tem 2 estágios da atenção básica, né? Que eu falei, mas ele tem muito dessa situação do retorno no momento em que já há uma autonomia maior, né? Então, o 5º ano ele traz toda a questão básica já bem organizada, clínica médica, cirúrgica, pediatria, GO. Igual eu, como pediatra, como preceptora, tanto do 5º quanto do 6º, responsável por 2 estágios até, eu vejo, assim, a pediatria no 6º, ela seria a gordura, entendeu? Então, acho que a gente, tendo esse bálsamo de conseguir olhar para esse currículo pensando nisso, que é um processo de formação num momento muito singular, eu acho que foi realmente muito terapêutico, porque a gente tem coisas que dá para pensar e se aprofundar com estratégias como simulação e as outras que a gente está levantando aí, mas eu acho que só essa resposta já dá aquele alívio da gente pensar e poder pensar até com mais criatividade no que é possível, sabe? No que é o objetivo até o final, né? E uma coisa assim que eu falei várias vezes e eu vou voltar a repetir, se quiser que fique regulando muito o que pode e o que não pode, corre o risco de chegar e dar um monte de nó. Sendo bem clara sobre isso, porque nós não estamos, do ponto de vista do Conselho Estadual ou do Conselho Nacional, não existe um nível de crítica para esta conversa como nós estamos tendo desse tipo, assim, de saber detalhadamente como é que faz isso, como é que faz aquilo. Então, se você começa a perguntar muito, a resposta pode ser muito, ela pode ser, na verdade, uma trava. Eu vou dar um exemplo. Uma das coisas que nós vamos discutir amanhã no Conselho é uma situação muito simples. O Conselho tem que mandar pessoas para fazer visita para renovação de reconhecimento de curso. Não, parece óbvio, né? Não, mas não tem como fazer visita. Não é época de fazer visita. Estão suspensas as visitas. Tá, estão suspensas. Mas estão suspensas até quando? O que acontece quando a gente reabrir? Quem não foi visitado vai ter que ser visitado? E aí? Quem que vai dar conta de fazer essas visitas? Aí você vai fazer aglomeração para visitar? Vai aglomerar um monte de gente para ir fazer visita? Então, na verdade, não é só a mudança da época do procedimento, mas você passa a fazer autocrítica sobre o procedimento. Precisa visita? Em que situações precisa visita? Então, nós estamos discutindo o que nós vamos fazer com a visita. A visita vai ser suspensa até fevereiro, até junho do ano que vem. Quando voltar, quem não foi visitado vai ter que ser visitado, porque daí quem caiu nesse período, entre aspas, se livrou da visita, ou eu tenho outros parâmetros que eu posso decidir que eu não preciso visitar. Por exemplo, eu tenho que visitar quem vai abrir. Eu tenho que visitar quem foi mal avaliado da última vez. Agora, eu tenho que visitar alguém que está numa situação regular, que eu tenho outros parâmetros. Talvez não. Então, a racionalização, que tudo isso que a Covid está trazendo, né, racionalização das ações, é isso aí, vai valer para a gente nessa situação. Então, o que eu sugeriria fortemente é que vocês fizessem essa análise. Eu tenho falado isso aqui na Unicamp. Para analisar essa questão das horas da DCN e do que é que precisa realmente ser feito. E vou terminar voltando ao assunto meu original. Não está na minha mão, mas eu acho que um problema é que estamos respondendo ao exame de residência, nós não estamos respondendo à formação.
E isso eu acho que é muito sério, porque quem aqui participa, por exemplo, das discussões de comissão de residência e das discussões nacionais ou das discussões estaduais sobre residência? Eu estou espantada que a residência acha que o mundo está acontecendo normal. Não sei se eu estou errada, mas a impressão que eu tenho é essa. E não é verdade. A perda de formação é enorme do mesmo jeito. Não vai considerar que a residência devia ter 4 meses a mais, porque aí sim o treinamento prático faz uma baita, inclusive, muito maior diferença. O que eu vou fazer? Eu vou botar o especialista ginecologista na praça, que ele não aprendeu um monte de coisa? De novo, a nossa residência aqui é uma overdose. Tem residências e residências. Então, a daqui aprende por saturação, como eu falo. Se não fizer nada, vai saturando e aprendendo, porque não tem como. De tanto que você se expõe a situações muito particulares. Mas tem que fazer essa análise crítica. Ó, isso aqui, se faltar, vai fazer muita diferença. Vou dar um exemplo. Tá bom, o cara está saindo e ele tinha que ter passado no ambulatório de mama, por exemplo, de triagem de caso de mama. Não dá para você formar um residente de GO hoje sem ele ter uma sólida bagagem de diagnóstico precoce e conduta precoce em câncer de mama. Estou falando do residente já, do especialista. Eu não posso formar hoje um residente que não tenha um mínimo de habilitação em ultrassom. Estou saindo das coisas comuns, porque sala de parto ele já fez um monte no R1, ele já fez um monte no R2, então no R3, já estou na parte mais vamos dizer assim, já estou na gordura que poderia eventualmente perder. Mas, eventualmente, tem algum estágio, tem alguma experiência clínica que ele não conseguiu, não estava bem distribuída no currículo de uma maneira e que ela está concentrada nesse período que ele está perdendo. Vou ter que recuperar. Então, aí a gente volta ao conceito da história da baseada em competência, né? Quer dizer, se existe um grupo de competências não desenvolvidas, eu tenho que dar um jeito dela acontecer. No mundo ideal, eu podia, inclusive, certificar a pessoa dizendo assim, olha, ele está certificado para fazer isso, isso e aquilo. Que é o que na educação superior hoje se discute, que são os micro skills. Então, você define que a pessoa é habilitada para A, B, C, D e F, em partes. Gente, nós não estamos preparados para isso, nosso sistema não está preparado para isso, né? Então, a gente trabalha, entre aspas, no tempo. E acho que a gente precisa aproveitar esse tempo que vai acontecer de segundo semestre para buscar uma situação vamos dizer assim, tampão mesmo, tampão para a situação atual, tentando chegar ao mínimo e garantindo que se não fez bastante, pelo menos saiba bastante. Porque não é pecado saber, não é. Porque virou meio pecado saber, né? Estudar parece que é pecado. Não é antieducacional. Estudar faz parte, porque você cria ligações automáticas cognitivas que depois serão mobilizadas em situações clínicas diferenciadas. Então, não é pecado aproveitar para aprender bastante. Acho que a Tereza queria falar, eu queria depois. Boa tarde, professora Eliane. Obrigada por você compartilhar a sua experiência aí conosco. E eu gostaria, assim, que você contasse um pouquinho da experiência que vocês estão tendo na área básica, as disciplinas de cadeira básica, e que elas têm atividade práticas, né? E que elas utilizam laboratórios para desenvolvê-las. Bom, vou te dizer genericamente da Unicamp, tá? Como eu te digo, eu não estou dentro hoje do curso de medicina para ver o que está acontecendo lá dentro, né? Meu olhar hoje é para a universidade inteira. O pessoal do Instituto de Biologia da Unicamp se mobilizou demais. Na verdade, eu estava, entre aspas, investindo bastante no coordenador de graduação do Instituto de Biologia, até em formação em metodologias ativas, ele é uma pessoa criativa. Então, hoje, no nosso ciclo básico, que é o IB que toca, eles já trabalham com muita coisa de ensino, assim, de digital. Não vou chamar de ensino remoto, de digital. Então, eles têm como é que chama? Eles têm o Atlas de Embriologia, que é bem conhecido, está circulando no Facebook o negócio da anatomia, o pessoal da anatomia fez um negócio, postou no YouTube. Então, eles têm um monte de coisa. Por exemplo, o Instituto de Matemática da Unicamp fez a mesma coisa, correu atrás, fez um monte de coisa, Instituto de Física. Então,
as nossas áreas básicas, na verdade, estão respondendo bastante, Tereza. Estão respondendo bastante para a medicina ou para a não medicina. O Instituto de Química, por incrível que pareça, ele simplesmente transformou tudo em remoto, porque hoje existe laboratório remoto também, né? Então, eles também foram para os laboratórios remotos. E uma discussão que o Instituto de Química faz, eu acho que precisa refletir isso na medicina também, na área da saúde, eles dizem o seguinte: o que eu espero hoje da formação de um químico? A formação de um químico não é um técnico de laboratório de química. O que ele tem que ser habilitado a não é pipetar, cuidar do tubinho, da concentração, não é essa coisa prática do laboratório. Nós formamos o químico de ensino superior para ele saber ter uma crítica sobre. E, para falar a verdade, muito do que a gente chamava de prática não é prática. É trabalhar com o dado gerado por uma análise, um procedimento analítico, entre aspas, simples e técnico, que, de fato, nós não precisamos de 55 horas para ele fazer aquilo. Ele precisava de 2 horas do procedimento analítico e precisava de 50 horas, na verdade, para analisar, produzir gráfico, produzir relatório, coisas que não tem nada a ver com o laboratório. Então, o que eles fizeram? Os professores foram lá, filmaram o procedimento, disponibilizaram o procedimento e agora a parte do pensar está sendo feita remota. O pessoal do IB está fazendo a mesma coisa, para as disciplinas básicas. Então, a anatomia, procure no Facebook, eles disponibilizaram, eu até circulei no meu, está circulando por aí. Então, existem muitas coisas sendo disponibilizadas, eles estão fazendo bastante coisa e estão privilegiando a aplicação do conhecimento, o uso do conhecimento e não o hands-on, né? Não a mão na massa mesmo. Então, não sei se eu respondi aí. O que é um problema para odonto, hein? Eu vou voltar à história da odonto, porque na odonto, a formação na odontologia, essa é muito hands-on. E nós estamos num buraco negro com a odonto, porque é o lugar de maior risco para retorno, né? E essa atividade, né, que seria online, ela vai ser considerada como carga horária ou ela vai ter uma reposição? Não, nenhuma dúvida, nenhuma dúvida. Tá. O semestre está em andamento. Uhum. A aprendizagem é remota, ponto. Obrigada. Eu gostaria de fazer, acho que um comentário, agradecer o teu compartilhamento das ideias e do que você também tem vivido, Eliana. Mas, assim, eu fico também com uma perspectiva de que a gente vai precisar fazer vários planos para cada ano e para cada momento. E o quanto que a gente vai precisar realmente trabalhar com a avaliação em perspectiva. Em que sentido? Acho que esse ano é um ano incomum, o ano que vem corre o risco de ser, e o quanto que acho que a gente está precisando aprender nessa incerteza. O quanto que o estudante também vai ter uma oportunidade de aprender também em situações que às vezes a gente tinha uma perspectiva de que as coisas estavam tudo sob muito controle, que na verdade não é essa a verdade, né? Então acho que esse é um grande desafio para todos nós, quando a gente se afasta do tradicional e a gente vai ter que ir para inovação, minimamente, né? Então, acho que tem um movimento que é o que o estudante do último ano ele tem de necessidade nesse momento, até ele ter uma questão proposta, qual é o parâmetro para a formação e para a aprendizagem dele. Eu acho que concordo muito com o que você trouxe, que o grande enfoque não é a carga horária, o grande enfoque é a aprendizagem. E de que jeito a gente vai construir isso? O que a gente vai considerar que seja aprendizagem e o que a gente está certificando para esta formação? E não só esse do último ano, mas ano a ano, porque o estudante que está no primeiro, ele vai ter uma situação diferente até ele chegar no último ano. Então, acho que o que talvez a gente construa de plano com foco maior, lógico, considerando se a gente tem a oportunidade de olhar o que está proposto de carga horária nas diretrizes, ela é um dos parâmetros, mas acho que a grande questão é o que a gente espera, porque muitas vezes a gente cumpriu uma carga horária imensa,
mas eu diria que o estudante tem muita dificuldade de compreender situações, de agir em situações dessa natureza, vamos assim dizer, né? Em situações novas, diferentes, e que acho nesse momento esses alunos e nós mesmos estão sendo desafiados a trabalhar nessa perspectiva. Então, acho que o que a gente tem hoje traçado, né, de desempenho, de competência, mas como é que a gente olha de um outro jeito, porque a gente está de um outro jeito e como a gente vai ter que trabalhar para construir. E da mesma forma, eu diria que esse profissional formado neste contexto, né, principalmente essa primeira turma formada nesse contexto, como as pós-graduações e os serviços vão também olhar, porque acho que hoje não dá para a gente achar que vai estar cada um isolado, nem a graduação, e menos ainda a graduação da pós-graduação e dos serviços, porque esse vai ser um profissional que vai chegar no serviço de um outro jeito, ele vai chegar nas residências de um outro jeito, e como cada um vai ter que fazer o seu plano para acolher esse profissional que está num outro processo de formação. Então, acho que você trouxe uma discussão acho, bastante importante nesse sentido. Acho que é muito menos foco na carga horária em si, mas muito mais a gente olhar como é que a gente está pensando que vai ser a aprendizagem desses estudantes. Mara, quando eu me fixei bem na carga horária da história do... Essa é uma preocupação regulatória, né? E eu sei que vocês têm essa preocupação, a FAMEMA, como instituição, tem essa preocupação regulatória e tem manifestado para o próprio Conselho. Mas quando a gente fala que as diretrizes são os parâmetros, é o parâmetro de carga horária, é o parâmetro de competências. E as diretrizes não dizem detalhadamente o que você tem que fazer. Então, é por aí que tem que olhar mesmo. E aí você disse uma coisa que no mundo ideal deveria ser o quê? Cada aluno devia ter assim, vamos dizer assim, ele devia sair do curso com vamos dizer assim, uma listinha daquilo que eu aprendi eu aprendi muito bem, mais ou menos, estou devendo. Aí, quando ele chegasse em algum lugar, ele devia ter essa listinha. Eu falei, como é que eu vou fazer o plano? Onde ele estiver chegando, com esse planinho na mão, falou assim, olha, eu estou com esse problema aqui, como é que a gente resolve isso? E eu estou falando isso na brincadeira, mas isso é muito sério. Um dos meus alunos de pós-graduação, ainda não defendeu, ele qualificou e não defendeu, ele foi ser preceptor da saúde da família, da iniciativa no município do Rio de Janeiro, quando eles abriram 200 vagas de residência e trouxeram um monte de gente para ser preceptor no serviço, dentro das unidades básicas, né, distribuídos no Rio. E no processo de avaliação da tese dele, qual é a grande constatação? Diferente, por exemplo, da Unicamp, que você tem um processo seletivo altamente competitivo e que, ainda que eu veja bastante diferença de formação entre os residentes que entram na GO, dependendo de onde eles se formaram, porque eles tiveram outras experiências formativas. Por exemplo, eu tenho um residente que entra na residência de GO da Unicamp, que é altamente competitiva, com baixíssima experiência de sala de parto, para não dizer quase zero. E ele passa porque ele estudou, porque estudou é importante. Ele passa na prova teórica, ele passa na prova prática também, porque ele é uma pessoa que tem uma capacidade crítica suficiente para ter pouca experiência e sobre ela refletir. Então, esse aluno entra. Só que quando ele vem para o dia a dia da sala de parto, ele não tem experiência de lidar com as gestantes, com as situações clínicas, ele não está habituado. Bom, ok. Isso aí, gente, passou 3, 4, 5 meses, chegou no meio do ano, está todo mundo no mesmo lugar. Porque adquirindo a experiência clínica, você chega lá. Então, voltando à situação do Rio de Janeiro, qual foi a constatação dele? O objetivo dele era estudar a qualidade dos relatos clínicos, porque eles têm uma plataforma para fazer relato clínico. E ele analisa a pobreza ou riqueza do discurso e de como se apresenta esse caso clínico. E a grande questão da tese, o grande achado, vamos dizer assim, da tese existe uma pobreza na descrição, que obviamente reflete uma pobreza de experiências clínicas anteriores. Ela pode refletir uma série de coisas, mas isso também. O que nos remete a uma outra coisa. A conclusão da tese é essa, olha, quando esse cara chega para começar essa residência, eles são tão heterogêneos e tem recém-formado, neste caso, né, nessa experiência, tem gente que se formou há 15 anos atrás que voltou para fazer residência, tem de tudo.
Ele falou assim, não tem jeito. Qual é a recomendação que a tese tem que acabar dando? A recomendação é que, ao chegar, é preciso fazer uma avaliação diagnóstica, entender quais são as dificuldades de formação e ter um plano terapêutico. E o que está se falando na era Covid, para qualquer nível de ensino, é isso. É que, ao retornar, é preciso ter um diagnóstico situacional, um diagnóstico da condição clínica do estudante, para depois ter uma proposta de recuperação, que pode ser uma proposta de curto, médio ou muito longo prazo. Não tem solução. Eu estava conversando ontem com todo o grupo do Instituto de Matemática. Sabidamente, a passar no Instituto de Matemática é uma das maiores provas de fogo dentro da universidade aqui na Unicamp. Metade dos nossos alunos tem que fazer cálculo 1. Eles têm 1.600 alunos de cálculo 1. E 1.600 de geometria analítica. Isso é metade dos alunos que entram na Unicamp. Ok? E qual é a taxa de retenção? É altíssima. Sabidamente altíssima. O que vai acontecer em 2021? Esse aluno que vai entrar no vestibular 2021, ele teve uma deficiência ainda maior de formação do ensino médio. Então, eles estão muito preocupados em garantir a formação de quem está aqui hoje, nesse primeiro semestre. Essa era a nossa discussão. Nós não podemos abrir mão daquela qualidade, porque senão o ano que vem ele vai chegar e vão cobrar que a gente não ensinou direito em 2020. Falei, gente, cai a ficha. Vai ter que recuperar um monte de coisa e pensa em quem vai chegar para você no 21. Se você já tem uma reclamação da formação da matemática no ensino médio, imagina o que vai chegar em 21. Então, não adianta, este é o mundo com o qual nós vamos ter que lidar. Então, a gente estabelece parâmetros, às vezes, que não se aplicam. Então, vai ter que se adaptar. É uma questão de como a gente aprende a trabalhar com linha de base. Como é que a gente reconstrói plano a todo momento, porque as situações vão ser as mais diversas. Mesmo quando a gente poder pensar em estratégias, mas pode ser que para uns vai funcionar bem, para outros não. E aí a gente faz como? Né? E aí, nesse particular, quando você está numa instituição menor, você tem condição de ver isso. Então, essa é uma outra discussão. Às vezes, eu vejo instituições falando, não, mas na minha é assim, na minha é assado. Sim, você tem 40 vagas. Pensa numa instituição, sei lá, o FMG acho que tem 300, não é isso? A USP tem 276. Gente, imagina um negócio desse. Eu não consigo nem imaginar. A Unicamp tem 120. Eu não consigo nem imaginar um negócio desse. Como é que você lida com tamanha, né, disparidade? E é isso, meus amigos da matemática falando hoje. Eliana, eu dou aula de cálculo para 120 hoje, online. Como é que funciona? Funciona porque tem suporte, vai ter gente perdida no caminho? Vai, eu não tenho como dar conta de tudo isso. E olha que eles fizeram, hein? Estão fazendo prova à distância. Então... Enfim, desafios para nossos neurônios. Isso aí. Acho que já está de bom tamanho, né? Para mim, sim. Encerramos por hoje, né? Muito obrigada. Muito obrigada. Demais hoje. Obrigado, muito obrigado, Helena. Obrigada. Como eu digo, se resolve, eu não sei, mas pode ser terapêutico. Muito obrigada, professora. Nada, imagina, gente. Foi muito prazer. Bom. Então tá bom. A gente se fala por aí. Até mais. Obrigada. Tchau. Prazer. Obrigada pelo convite. Até mais. Obrigado, gente, pela participação. Tchau, tchau. 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 Tchau, obrigada. Tô indo, tchau.